Como seguir uma afirmação, uma frase de um pai ou de uma mãe, um avô, pode ter um peso tão grande, tão forte na vida, capaz de a pessoa não conseguir sair do vermelho financeiramente por causa desta regra, desse decreto lançado, dessa afirmação, dessa lei que um pai, uma mãe, um ancestral falou, ou ela viu, vivenciou, e aí a pessoa na vida está com dificuldades da prosperidade. Quero falar com você e te mostrar aqui uma constelação familiar que eu realizei para uma mulher, o qual ela disse para mim assim, eu fiz a constelação que eu realizo é na água, tá? Com os avatares aqui na água. Então agora eu não vou pôr na água porque senão eles vão tomar um outro rumo, né? Mas para mostrar para vocês, vou mostrar como essa percepção aconteceu, né? Nesse campo e quais as soluções e por que ela disse, olha, Edneia, o meu problema é que eu tô sempre no vermelho financeiramente, né? Tô sempre com dificuldades, eu não consigo compreender o que acontece, quais as razões de eu estar assim, né? Não adianta eu aprendo, estudo, eu sou esforçado, me dedico, mas eu tô sempre ali no vermelho. O que tem de errado comigo, né? Eu quero aprender mais umas coisas, mas sabe, eu tô cansada, eu tô sem entender por que isso acontece. Então a gente foi ver, né? Então quando colocamos na água, né? Eu pedi para ela, né? Desde quando isso tinha começado, que ela sentiu que estava ficando sempre no vermelho, ela disse assim, olha, desde que eu me entendo por gente, que eu comecei a lidar com dinheiro, ter dinheiro, trabalhar, sempre foi assim, sempre foi muito difícil e sempre estive no vermelho financeiramente. E troca de emprego, muda, mas não adianta. Então a gente foi olhar para isso. Não vou contar toda a constelação, que teve mais partes em relação à mãe, outras questões, mas uma das questões bem importantes que aconteceu, que foi o seguinte, a cliente, ó, vou colocar aqui, então quando a gente colocou na água, né, a cliente e o problema, né, que é estar sempre no vermelho financeiramente, né, então a dificuldade dela que era isso, que ela não conseguia ter o dinheiro, né, a prosperidade. Então, quando a gente colocou na água, o que ela faz, né? Ela não fica, vamos dizer, imagine que aqui é o campo, tá? Aqui, então, ela estaria na vida, né, aqui. Mas ela vai andando e ela volta para cá e vira de costas para a vida, né? Não tá na vida, né? Aonde é que tá o problema, né? Aí a gente colocou o problema ele estava mais aqui, tá? Estava aqui. E aí, o que estava conectado aqui também? Aí fomos indo, né? Mais revelações, vem o pai dela. E o pai dela se coloca aqui, né? E aí, o pai dela está aqui. Então, o dinheiro, a dificuldade que ela tinha de estar sempre no vermelho conectada ao pai. Mas com certeza, né, não era só isso. A gente trabalhou mais questões ancestrais, tá? Aí a gente viu coisas relacionadas à mãe também, mas coisas ancestrais que mostrou da parte paterna. Mas o grande lance, chave, estava aqui no pai. Por quê? Aí quando a gente estava fazendo, quando a gente faz a constelação, a pessoa começa a sentir essas percepções no seu próprio corpo, né? Não é uma incorporação, não é nada disso, né? Não são espíritos, são fenômenos que a pessoa começa a sentir. Ai, tô sentindo uma tristeza, ai, tô sentindo uma dor, né? Então todas as percepções, né? Ela foi sentindo. E aí vem imagens internas às vezes. Então a cliente disse assim, olha, sabe o que eu tô sentindo? Eu me lembrei agora, assim, ó, que sempre eu vi, né, o meu pai dizendo que tinha que pagar dívidas.
Ah, eu tenho que pagar dívidas, a gente não pode gastar o dinheiro para pagar dívidas. E aí ela disse assim, é incrível, porque quando eu vou comprar alguma coisa, eu me sinto mal, é como se eu não pudesse comprar as coisas, né? Porque eu tô sempre no vermelho, então se eu comprar vai faltar o dinheiro. Então eu não posso comprar, eu não posso gastar, eu tenho que segurar o dinheiro para pagar as dívidas, né? A dificuldade de sair do vermelho. E aí ela percebeu isso. Aí a gente foi indo além, né? Ok. E, né? E aí ela começou a sentir isso, ela já começou a se emocionar, né? Ela disse, meu Deus, que incrível isso, né? Ela começou a chorar, começou a ficar emotiva. E aí ela disse, isso sempre foi tão forte para mim, sempre ficou muito forte marcado isso para mim, né? E aí ela foi ver, tá? E como é que era com o pai do seu pai, né? Aí a gente colocou lá o pai do pai dela, né? Então ele foi também se conectando pra cá, né? Aí o que o pai dela, o pai do pai teve muitas dificuldades no mesmo, ela foi percebendo, né? Ela diz, eu não lembro direito dele, mas eu sei que ele teve muitas dificuldades também, né? Que ficou com muitas contas, muitas dívidas, né? E aí, como é que era lá com a mãe dela? Então a gente viu também as questões com a mãe dela e percebeu que com a mãe dela, o dinheiro já estava um pouco mais conectado, tá? Aqui, porque a mãe, gente, é aquilo que a gente age, que faz, que vem o dinheiro. Então, ela e o pai é aquela força da gente realizar. Então, mãe e pai tem que estar nessa conexão e eles estão no nosso DNA, né? Então, se a gente não tá bem com a nossa mãe e nosso pai, a gente não vai pra frente. Mas ela é adulta aqui, né? Por que que ela... Então, quando a gente foi colocando aqui o pai, as coisas, ela já foi virando, olhando para cá, ó, ficando todo mundo aqui, ó, nesse emaranhado, né? Então, aqui, tá? E o que que acontece? Não é ela adulta. Ela disse, eu estudo, eu aprendo, me dedico, eu faço, mas não adianta, não saio do vermelho. Ela tem consciência, ela sabe o que fazer, mas é inconsciente. Quem assume isso é a criança interior, né? Como ela viu e começou a se emocionar lá quando ela vê que o pai disse que o dinheiro tinha que ser só para pagar dívida. Ela sente a mesma sensação, que não pode gastar em nada. Às vezes até uma coisa que é necessária, porque é só para pagar as contas, né? Quando ela sabe que o avô também tinha essa mesma dificuldade, né? Então, a gente também trabalhou algumas questões que estavam relacionadas à mãe, né? Mas muito disso tudo estava aqui, na parte do pai, né? Avô, ancestrais paternos. Então, veja, uma frase que o pai disse que ela ouviu e marcou muito na infância dela, fez com que ela na adulta fosse como se fosse a criança dela aqui vivendo a vida dela. Por isso que eu falo, a gente tem o corpo de adulta, mas muitas vezes quem está ocupando o lugar, assumindo a vida é a criança interior, porque ela está nessa formatação. Foi tão forte, foi tão gravado isso, que ela, isso ficou como uma lei, um decreto. O dinheiro é só para isso, só para as contas, né? Só que, mas então, Ednécio, se o dinheiro é só para as contas, não tinha que pagar as contas? Não, porque se o pai tinha dificuldade, vou também, outros também, ela também faz igual. Então, ela fica leal ao pai aqui, ela leal ao avô, leal a esses ancestrais paternos. Aí tinha algumas coisas que a gente trabalhou com a mãe também, mas muito mais está aqui, por isso que eu estou falando. Então se tornou um decreto, uma lei, uma regra. E quando tem uma lei, uma regra, um decreto forte, você não desrespeita isso, mas é inconsciente na criança. Então o que a gente precisa fazer?
precisa liberar isso, né? Precisa sair disso, precisa acolher aqui a criança dela, né? Renunciar a essa lealdade, né? Então a gente foi trabalhando essas questões, o que tinha com o avô, com o pai, com a mãe, né? Para olhar para isso aqui. Quando ela percebeu, né? Nossa, essa dificuldade, estou sempre no vermelho, mas me mostrou algo tão valioso através dessa dor e desse problema, porque ela conseguiu agradecer. Mas antes, né, eu perguntei, você consegue agradecer essa situação? Nem pensar, como é que eu vou agradecer isso? Eu tô sofrendo por isso. Mas depois ela chorava, emocionada, agradecendo. Por quê? Porque se tornou uma bênção. Então ela passa a olhar para o pai, né? Devolver, pai, né? A gente fez toda, né? A ressignificação, né, dela devolver isso, de que mesmo que o pai tenha assim, ela agora pode fazer diferente dele, né? É assim também com o avô, com os ancestrais, trabalhou que tinha que trabalhar com a mãe também, né? Então, vai se formar uma nova energia aqui, né? A gente tira essa identificação, dessa formatação, dessa energia que está sobre o dinheiro, sobre a vida dela, porque ela disse, engraçado, eu sinto assim, se às vezes eu tenho dinheiro, parece que eu fico bem, mas depois eu me sinto mal, me sinto triste. Por quê? Porque ela estava desobedecendo a lei, a regra, o decreto daquela frase que marcou tanto ela na infância. Então, quando a gente trabalha, olha para isso, devolve para o pai, para o avô, ressignifica, se trabalha, trabalha a criança, trabalha o adulto aqui, foi visto onde que estava o nó, o embaraço, a dificuldade. E aí, o que que ela vai fazer agora? Agora ela começou um caminho, agora ela sabe. Antes ela não sabia, ela achava que era burra, ela achava que ela estava fora do mercado de trabalho, que ela tinha que achar uma outra profissão, ou que ninguém validava, mil e uma coisa, o que ela tinha que estudar mais, aprender mais. Agora ela sabe que não adiantava, que não era um esforço, a falta de vontade dela, era esse nó que estava aqui nesse decreto, essa lei, essa frase, que era como uma lei. Então, quando ela trabalhou isso, agora ela está livre, né? Sai esse obstáculo, aí ela consegue desfrutar do caminho. Então, quando ela vai ter uma certa dificuldade, ela vai lembrar, opa, eu já trabalhei isso, agora eu vou para frente. Então, existe todo um processo, todos esses entrelaçamentos aqui, agora eles se reordenam de uma outra maneira. Então, até mesmo quando ela trabalha nela, né, se ela tem filhos, que nem ela tinha, até os filhos recebem essa melhora, né? Porque mexeu num, mexe aqui para o melhor em todo, se reorganiza de outra maneira. Então foi muito lindo essa constelação, de perceber aonde estava esse nó, não consigo sair do vermelho de jeito nenhum. E aí, né, por fim, então ela fica aqui cuidando da criança, o dinheiro com ela, o pai aqui, né, pode ficar, a mãe dando muita força para ela, o avô. E o obstáculo vai ficar aqui, né, de um lado, representando, ó, você sempre te mostrando, né, mas já não é mais aquela, agora não é mais, agora é você seguir um caminho livre de prosperidade na vida, de fazer as coisas e elas começar a acontecer, né? Então, é maravilhoso ou não é maravilhoso, né? Quando a gente percebe, trabalha isso, abre, muda, né? E isso vai, no viver a vida agora, né? Ela vai lembrando disso, ela vai atuando de maneira diferente, vai honrar o pai dela, não obedecendo esse decreto interno, porque não tem nada a ver com o pai dizendo, né? Ele falou, mas tá no que a criança tinha. Então agora ela, como adulta, diz, não, vou honrar o pai de uma outra maneira, o avô, a mãe. E aí ela vai conseguir manifestar as melhoras na prosperidade dela.
Não é bacana isso? Você gostou desse vídeo? Fez sentido? Talvez você possa dizer, nossa, você está falando de mim, né? Porque a constelação familiar é assim. Todo mundo tem algumas dinâmicas, a gente traz essas coisas, muitas pessoas têm isso. Então, se isso fez sentido, isso também já vai atuando no seu campo e você transcende essa consciência e pode já começar a dar uma viradinha de chave aí na sua vida para construir o seu melhor na sua vida. E se você quer realizar a constelação à distância, né, online, entre em contato na descrição para saber mais informações e como que eu realizo à distância, tá bem? Ou outros atendimentos também na descrição deste vídeo. E faça essa troca energética, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, deixa um comentário, nem que seja um coraçãozinho, um emojizinho, que vai ser muito bacana, tá bem? Um abraço de boas vibrações para você.